Olá, bom dia. Em nome do presidente executivo da Telebrasil e da Conexis, Marcos Ferrari, gostaria de dar as boas-vindas a vocês a mais uma edição do painel Telebrasil Summit, o mais relevante encontro de lideranças do setor de telecomunicações. Meu nome é Dalgisa Pires, sou jornalista, fui convidada para estar aqui com vocês durante todo esse evento. E para nós é um imenso prazer reunir aqui em Brasília, mais uma vez, as principais lideranças, reguladores, formuladores de políticas, imprensa e analistas do mercado de telecomunicações. De antemão, agradecemos a presença de vocês e, claro, a participação das pessoas que nos acompanham remotamente. Agradecemos também a todos os patrocinadores que viabilizaram este evento. Neste momento, nós destacamos os nossos patrocinadores Diamond, Huawei e Ericsson. Também destacamos os nossos patrocinadores Gold, Algar, Claro, Liga, Qualcomm, TIM, Vivo, Fibrasil e Vital. Nossos sinceros agradecimentos ainda aos patrocinadores Silver, União Europeia, Nokia e a BDI, e aos nossos patrocinadores Bronze, Oi, Associação Latino-Americana de Internet, ALAI, CGI-BR e IHS. O setor de telecomunicações tem sido protagonista dos grandes temas nacionais. É um setor que participa ativamente da construção da principal infraestrutura responsável por levar o país à era digital. Com a massificação das redes de banda larga em fibra, 5G, satélites, essa infraestrutura que permite com que cidadãos estejam permanentemente conectados em suas atividades pessoais e profissionais. Essa infraestrutura que permite ligar escolas à internet, projetos de telemedicina, conectar a Amazônia e transformar os diferentes setores da economia, do campo às indústrias. É pelas redes digitais que trafegam o Pix, os aplicativos de compra, o entretenimento por streaming, as redes sociais, tudo passa por uma rede construída, mantida e permanentemente ampliada pelo setor de telecomunicações. O setor tem cumprido um papel central na ampliação das redes e ofertas de serviços digitais, com investimentos que superam a casa dos 38 bilhões de reais ao ano. Para dar início ao evento, gostaríamos de convidar ao palco como anfitrião o presidente da Telebrasil, senhor José Félix, que encerra neste evento o seu mandato iniciado em 2022, acompanhado do novo presidente da Telebrasil, que assume hoje o mandato até 2024, o senhor Christian Gebara. Por gentileza. Imagina. Muito bem, e para compor a abertura deste evento, nós convidamos aqui à frente o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Convidamos também a deputada Luísa Canziani, presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados. Convidamos o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Carlos Baigorre. Muito bem, estamos aguardando, apenas para informá-los, o senador Eduardo Gomes, que está a caminho e, assim que chegar prontamente, assumirá o seu lugar aqui também na abertura. Aproveitando a ocasião, nós vamos registrar e agradecer a presença de algumas autoridades que estão conosco no dia de hoje. Deputado Arnaldo Jardim, também o deputado Júlio Semeghini, o ex-ministro de Comunicações, Juarez Quadros, também agradecemos e registramos a presença de Vivien Suruagi, presidente da FENINFRA, também agradecemos a presença de Rodrigo Schuch, senhor Rodrigo Schuch, presidente da ANEEL, e também o presidente da Abrinte, Mauricélio Oliveira. Senhoras e senhores, neste momento, vamos todos ouvir o hino nacional.
heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol, das mães gentil, pátria amada, Brasil. Muito bem, senhoras e senhores, dando sequência à nossa cerimônia de abertura, nós gostaríamos de convidar ao palco o senador Eduardo Gomes, presidente da Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado Federal. Muito bem. Vamos, então, à cerimônia de abertura deste nosso evento, deste nosso encontro. Com a palavra, o presidente da Telebrasil, José Félix. Obrigado. Melhor ler, né? Bom dia a todos. É um imenso prazer estar aqui hoje com as principais lideranças do setor de telecomunicações, da indústria e de outros importantes setores da economia do Brasil. É com prazer que eu cumprimento ao ministro das Comunicações, Juscelino Filho, o presidente da Anatel, Carlos Baigorre, o presidente da Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado Federal, o senador Eduardo Gomes e todos os parlamentares aqui presentes, o meu colega de setor e presidente da Vivo, Christian Gebara, e em nome deles cumprimento e agradeço a presença de todas as autoridades e lideranças presentes. Gostaria de iniciar minha fala com uma breve retrospectiva de alguns temas que considero relevantes no período em que estive como presidente da Telebrasil, Associação Brasileira de Telecomunicações, que reúne mais de 50 entidades do setor, operadoras de telecomunicações, fornecedores de equipamentos, outras entidades representativas e além de institutos de pesquisa e inovação tecnológica. Nesse período, o setor de telecomunicações iniciou uma grande revolução no país, que foi o início da implantação do 5G. O processo começou em julho do ano passado e hoje já temos o 5G em mais de 180 cidades, atendendo a todas as capitais e também cidades com mais de 500 mil habitantes. O setor, portanto, vem antecipando as obrigações determinadas pelo edital. É certo que teremos um grande avanço no país com a implementação desta tecnologia. Nesse período, também tivemos grandes vitórias, como a aprovação pelo Congresso Nacional
e a posterior publicação da Lei do Silêncio Positivo, de autoria e resultado da liderança do deputado Vitor Lippe. Também avanços têm sido promovidos em algumas cidades que atualizaram suas leis municipais para facilitar a implantação de antenas. Mas ainda há muito a se fazer em milhares de municípios e conclamamos aos prefeitos que priorizem a atualização da legislação de antenas para que possamos levar o 5G a cada vez mais cidadãos. Todo o poder transformador da conectividade e do 5G ainda é difícil de ser estimado. Entretanto, já vemos os benefícios em geração de riqueza e renda nas sociedades que colocaram a digitalização como prioridade da pauta de Estado. Estamos vivendo uma oportunidade ímpar para colocar o Brasil nesta rota com o avanço das discussões da reforma tributária. Avançamos em 2022 com o estabelecimento de um teto para o ICMS, a partir do entendimento que o serviço de telecomunicações deve ser tratado como essencial. Não podemos retroagir. Entretanto, isto não tem sido o que vemos visto nas propostas de reforma tributária. Simplificar e reduzir a carga tributária do setor é urgente. Somos a infraestrutura básica e essencial de toda a economia digital. É fundamental esse reconhecimento na reforma em curso para que possamos assegurar melhores condições tributárias para a sociedade e, portanto, para o Brasil. Também precisamos urgentemente endereçar uma solução para a sustentabilidade da infraestrutura de telecomunicações. As Big Techs também precisam remunerar o serviço prestado, uma coisa que não acontece hoje, sendo isto uma evidente distorção de mercado. Há um forte movimento em todo o mundo e o Brasil não pode ficar de fora. Promover um debate que enderece a sustentabilidade das redes precisa estar na pauta do dia do país. E depois de contar um pouco do que atravessamos e conquistamos e o que temos no nosso horizonte, hoje gostaria de passar essa importante função de presidente da Telebrasil ao Christian Gebara. É um executivo experiente e relevante para a cadeia das telecomunicações, além de uma grande pessoa que certamente conduzirá com maestria o papel de liderar todo o setor pelo próximo ano. Obrigado a todos que estão conosco, construindo o Painel Brasil, Telebrasil Summit, a evolução do painel Telebrasil, que neste ano conta com 2 edições. Nossa estreia em São Paulo foi um grande sucesso. Nosso objetivo aqui em Brasília, no painel Summit, é discutir e endereçar ações para enfrentar as reais necessidades de um setor transversal, que gera produtividade, competitividade e ganhos sociais imensos para o país. Quero agradecer também a presença da deputada Lúcia Canziani e todas as mulheres aqui presentes. Como viram, foi um bilhete aqui por fora. Desculpe as mulheres, então, e desculpe a deputada. Desejo a todos um excelente evento. Obrigado a todos mais uma vez.
Nossos agradecimentos ao senhor José Félix. E agora, fazendo a transição de comando da Telebrasil, convidamos o novo presidente, que exercerá o seu mandato até 2024, o senhor Christian Gebara. Bom dia a todos. Prezado ministro das Comunicações, Juscelino Filho, Carlos Baigorre, presidente da Anatel, senador Eduardo Gomes, deputada Luísa Canziani e José Félix, meu antecessor. Ao cumprimentá-los, expresso meu sincero agradecimento a todos pela presença neste que é o mais importante evento de telecomunicações e de conectividade do nosso país, o painel Telebrasil Summit. Ao assumir a presidência da Telebrasil, entidade com quase 50 anos de existência, que congrega mais de 60 entidades do nosso setor, e da Conexis Brasil Digital, que reúne as principais operadoras, trago a certeza de que poucos segmentos econômicos avançaram tão rápido e de maneira tão transformadora quanto das telecomunicações. Os investimentos realizados em 2 décadas e meia levaram à construção de uma grande e robusta infraestrutura para conectar as pessoas e as empresas, com quase 2 milhões de empregos gerados. Graças a isso, o Brasil tem hoje a 5ª maior população online do mundo, com 71% das pessoas conectadas a alguma rede social, versus 59% da média global. Gastamos 9 horas por dia na internet, sendo 4 em streamings de vídeo, 3 horas em redes sociais. A população tem 50% de usuários de bancos digitais, ante 33% da Inglaterra. No entanto, 40% dos alunos das escolas públicas no Brasil não têm computador ou tablet em casa, enquanto 94% das escolas públicas dos Estados Unidos fornecem esses dispositivos digitais para os alunos que precisam. Apenas 33% dos municípios brasileiros adotam um prontuário médico eletrônico nas unidades básicas de saúde, as UBSs, frente a 86% se compararmos com as cidades britânicas. Ainda temos baixa penetração de serviços financeiros tradicionais. Por exemplo, cerca de 1/3 da população tem acesso a cartão de crédito versus 83% do Canadá e 66% nos Estados Unidos. Cerca de 25% da nossa população, que são aproximadamente 54 milhões de pessoas, vivem em cobertura de uma rede, mas não acessam o serviço de internet. De acordo com uma pesquisa divulgada esse ano pela GSMA, que é a mais importante organização global que unifica o ecossistema móvel, a falta de cobertura deixou de ser o principal problema de acesso ao Brasil. A limitação agora ocorre devido ao preço dos telefones celulares, à desigualdade de renda, à falta de letramento digital e à tributação. O país vive, portanto, um paradoxo digital. O brasileiro está entre os maiores usuários de redes sociais e de serviços de streaming, constituindo a 2ª nação do mundo com mais horas conectadas à internet, mas está longe de desfrutar plenamente os benefícios da inclusão digital, como telemedicina, ensino à distância ou serviços públicos online. As oportunidades podem ser muito maiores que os desafios, uma vez ainda que somos uma população predominantemente jovem e, portanto, muito mais conectada ao mundo digital que em países da Europa, por exemplo. Existe um contingente significativo de representantes do que são chamadas geração Zeta, que são aquelas crianças que se tornaram adolescentes durante a pandemia, que possuem uma forte vivência digital no aprendizado, na socialização, no entretenimento e na formação de opinião. São que são chamados pelos americanos de virtual firsters, que são primeiramente virtuais, o mundo foi descoberto através dos meios virtuais, que sustentam a possibilidade de reduzir os gaps sociais do país muito mais rapidamente através da inclusão digital. Soma-se a esse perfil demográfico o grande contingente de micro e pequenos empreendedores que estão na base da nossa economia interna e que podem ter suas atividades alavancadas pela digitalização, incrementando significativamente a geração e a circulação de renda imprescindíveis para o nosso desenvolvimento social. Para se ter uma ideia, o que isso significa, tem uma pesquisa da Data Favela, que, por exemplo, indica que 17,9 milhões de moradores dessas comunidades movimentam mais de 200 bilhões de reais, e que 5,2 milhões desses 17,9 são empreendedores, sendo que há outros 6 que pretendem abrir seus próprios negócios no curto prazo. Para 58% dos brasileiros, o celular é o único meio de acesso à internet. Esse uso exclusivo do aparelho aumenta entre indivíduos de renda mais baixa, o que revela o impacto do custo do aparelho e dos serviços de banda larga na escolha do tipo de conexão.
Embora o acesso à internet seja cada vez mais amplo, a dependência do smartphone limita a experiência de uma parcela grande da nossa população, que não consegue aproveitar oportunidades de trabalho, de estudo e de negócios. A aceleração da digitalização exigirá investimentos contínuos em um cenário cada vez mais desafiador. O Brasil tem uma dimensão continental. Nossos estados são maiores do que muitos países. Essa extensa dimensão territorial exige investimentos muito elevados. As empresas de telecomunicações já investiram muito no Brasil, R$1 trilhão desde a privatização do setor em 1998, constituindo-se o terceiro segmento com maiores investimentos no Brasil e um dos maiores que investem em telecom no mundo. Para vocês terem uma ideia, nós investimos 21% da total da receita que a gente gera como serviço de telecom, e nos Estados Unidos o investimento é 17% e no Japão é 14%. Por outro lado, há um grande desafio para rentabilizar esse investimento que fazemos aqui, e cada vez estamos mais pressionados. O retorno sobre o capital investido é modesto, aproximadamente 7,7%, enquanto o custo médio do capital gira em torno a 9,7%. Alguns fatores nos impedem de avançar mais rápido no processo de digitalização, e mudanças estruturais são fundamentais para ampliar a conectividade e ter uma sociedade mais digital. Telecom é um dos setores mais onerados do país. O Brasil tem a maior carga tributária sobre equipamentos e serviços de telecomunicações, um índice de cerca de 35% de impostos cobrados diretamente do consumidor, logo que faz a aquisição do serviço, como um pacote de dados ou um aparelho de celular, laptop ou outro dispositivo. Mas como ficou provado com a redução do ICMS no ano passado, uma diminuição dessa carga impacta diretamente o consumo, aumentando a compra de equipamentos, a compra de serviços, receita das empresas e a própria arrecadação fiscal. O Brasil deve aproveitar a reforma tributária para reduzir impostos e encargos específicos do setor, visando diminuir as barreiras de acessibilidade para novos usuários. Temos a oportunidade de refletir na reforma a essencialidade do serviço de telecom para o avanço da inclusão digital, da população de baixa renda e para a digitalização da nossa economia. Portanto, é necessário atentar sobre a existência de fundos e contribuições setoriais, como FUST, Funtel, Fistel e Codecine, que representam 3,9% da carga setorial, que vão se somar ao novo teto da alíquota do CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, o novo tributo que substitui PIS, COFINS e IPI. Logo, a discussão sobre o impacto da reforma tributária no nosso setor deve ser vista de forma ampla, reduzindo as barreiras para o acesso à conectividade. Também merece atenção a discussão proposta pelo governo para tributar juros sobre capital próprio contido no PL 4258, recentemente encaminhado ao Congresso Nacional, o que provocaria impacto negativo na capacidade do país de atrair investimentos. Atualmente, as empresas dos mais variados setores enfrentam um momento difícil, com graves restrições de financiamento e custos bastante elevados. Criado nos anos 90, o mecanismo de juros sobre capital próprio se consolidou como relevante para as empresas buscarem um equilíbrio entre o financiamento próprio e de terceiros, e também na redução no nível de endividamento do mercado em geral. Outro ponto importante é o tráfego de dados, como foi comentado pelo Félix, que vem crescendo de modo exponencial nos últimos anos e com tendência de aceleração. Grande parte do crescimento é dado pelo aumento de serviços de vídeo, que em 2022 já representavam 66% do tráfego de internet e, segundo analistas de mercado, deve chegar a 80% até 2028. Esse tráfego nas nossas redes tem uma concentração enorme. Apenas 7 grandes empresas globais concentram 52% do tráfego total de internet no mundo e 67% do tráfego móvel. Esses geradores de conteúdo não pagam pelos serviços que são prestados a eles por nós operadoras e se beneficiam de assimetrias regulatórias e tributárias. Ampliar a inclusão digital e suportar todo esse crescimento projetado exigirá investimentos adicionais na nossa rede de banda larga. Considerando a pressão da rentabilidade das operadoras, a dificuldade por parte dos usuários finais de absorver aumentos nas suas despesas de serviços de telecom, é improvável que as operadoras obtenham os recursos necessários para realizar investimentos se não houver alterações na organização do mercado e no modelo de relacionamento com as OTTs, as Big Techs. Uma alternativa viável para o custeio desses investimentos é que haja uma contribuição por parte das OTTs como pagamento pelos serviços de conectividade que usam das operadoras.
Diante dessa realidade de evidente desequilíbrio na cadeia de valor, torna-se necessário concretizar um novo modelo para estabelecer uma relação econômica justa entre os agentes, conceito conhecido como fair share. Essa medida já foi implementada na Coreia do Sul e está sendo estudada na União Europeia. Aqui no Brasil, a Anatel, de forma pioneira, também trouxe o tema para debate. Respeitamos todos os atores da nova economia, mas é impossível enfrentar os novos tempos com as velhas regras. O aperfeiçoamento da atual regulação do setor é fundamental para a modernização de um país cada vez mais dependente da digitalização e, consequentemente, dos serviços prestados pelo setor. Dessa forma, em face à perda de relevância do serviço fixo, é necessário avançar com processos de adaptação do regime de concessão para autorização e que as condições trazidas pelo novo modelo busquem uma forma de estimular uma solução justa e equilibrada que aproveite os investimentos como alavanca de digitalização. Há também agora a possibilidade de uso pela primeira vez dos recursos para ampliar a conectividade. Por exemplo, a nova regulamentação do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, é uma alternativa para subsidiar o consumo ou mesmo para elevar a educação e saúde de forma digital. A simples aplicação de parte desses recursos poderia contribuir para a expansão dos serviços no país. Os recursos do FUST associados ao montante de 3,1 bilhões de reais depositados na EASE, pelas compradoras da faixa de 26 GHz no último leilão do 5G, por exemplo, seriam suficientes para oferecer internet para milhões de famílias e milhares de escolas. Telecom é o grande motor de transformação digital do Brasil, fundamental para o desenvolvimento de todos os setores da economia. A pandemia aumentou a percepção dessa essencialidade. A inclusão digital seguramente é um dos principais aceleradores da inclusão social. Nosso setor enfatiza a necessidade de uma governança que atue transversalmente em todo o governo, sinergizando programas que já existem e traçando uma visão de longo prazo que potencialize as enormes oportunidades de desenvolvimento que o Brasil oferece, tal qual outras grandes nações já o fizeram. Desejo a todos os participantes um bom evento. Muito obrigado. Muito bem, senhoras e senhores, nós convidamos agora o presidente da Anatel, o senhor Carlos Baigorre, para o seu pronunciamento. Obrigado, hein? Bom dia a todas e a todos. Inicialmente, em nome da deputada Luísa Canziani, gostaria de saudar todas as mulheres aqui presentes, saudar o meu ministro das Comunicações, Juscelino Filho, saudar também os nossos anfitriões aqui hoje, doutor Félix, que encerra seu mandato, Christian, que inicia o seu, muito sucesso, conte com a Anatel, e também ao nosso líder no Senado Federal, o senador Eduardo Gomes, meu relator na minha sabatina para virar conselheiro da agência. Enfim, é uma grande satisfação estar aqui com vocês todos hoje, reunidos, para discutir os principais temas do setor de telecomunicações, muitos deles colocados aqui já pelo Christian, pelo Félix, reforma tributária, juros sobre capital próprio, fim das concessões, mas eu acho que a grande novidade do debate nesse ano é justamente essa discussão sobre, como foi colocada pelo Dr. Félix, que é a sustentabilidade das redes de telecomunicações e de como elas são remuneradas pelo tráfego cada vez mais crescente que elas carregam, especialmente nas aplicações de vídeo, e de como esse aumento de tráfego se transforma em aumento de custos e que, pela estrutura legal e regulatória hoje, esse custo não pode ser repassado para nenhum dos demais elos da cadeia. Eu acho que esse é um debate fundamental que está acontecendo no mundo afora, e a Anatel não vai se omitir de enfrentar esse debate. Fizemos já e encerramos a tomada de subsídios. Até o final do ano devemos ter a análise de impacto regulatório, e aí, no começo do ano que vem, devemos ter já submetido ao Conselho Diretor uma proposta de consulta pública para que possamos discutir isso de forma aberta, de forma democrática, com todos os interessados, e encontrarmos uma solução para esse problema que efetivamente existe. Hoje, eu acho, Christian, que se eu posso dar uma sugestão para a visão para a sua nova gestão, é a visão de que não faz mais sentido a gente pensar em diferentes indústrias, a indústria de telecom, a indústria das OTTs, a indústria dos fabricantes, e pensarmos sim num grande ecossistema, um ecossistema digital, e onde todos os elos dessa cadeia são necessários.
Eu falei isso recentemente, recebendo representantes do governo americano preocupados com a discussão de fair share. Inclusive, o próprio governo americano contribuiu na nossa tomada de subsídios. E o que eu coloquei para eles era basicamente o seguinte: todos os elementos do ecossistema digital são necessários. Os provedores de aplicação são necessários porque eles geram a demanda. As infraestruturas de telecomunicações são necessárias porque elas viabilizam o acesso. E os fabricantes também são necessários porque eles viabilizam, produzem os equipamentos que viabilizam as redes de telecomunicações. E todos esses agentes precisam estar saudáveis para que o ecossistema como um todo floresça. Se um agente desse ecossistema não estiver saudável, o ecossistema como um todo perece. Então, eu acho que a minha visão e o que eu tenho tentado imprimir na agência é que a gente pare de pensar o setor de telecomunicações como um setor estanque, como se fosse um sistema fechado em si mesmo. E entender que ele é parte de algo maior, de um ecossistema maior e que acaba sendo, conforme você mesmo disse, Christian, transversal a diversos setores da economia. Quando eu entrei na Anatel em 2009, telecomunicações era um negócio fechado em si mesmo. Não existia muitas interfaces do setor de telecomunicações com agro, com logística, com as cidades, com a indústria, e cada vez mais a gente percebe o setor de telecomunicações e esse ecossistema digital do qual ele faz parte, ampliando e mudando de fato a vida das pessoas, trazendo inclusão digital, mas a inclusão digital sendo um passo para a inclusão social e para o próprio exercício da cidadania. Então, é fundamental que a gente tenha essa visão ampliada do que é o ecossistema digital para que a gente possa entender que todos os agentes desse ecossistema precisam estar saudáveis para que o ecossistema como um todo cresça de forma sustentável. Bom, desejo um bom evento a todos e uma boa gestão e uma boa liderança do Christian à frente agora da Conex e da Telebrasil, e agradeço a todos pela presença. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao presidente Baigorre. E agora nós vamos ouvir a deputada Luísa Canziani, que é presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados. O futuro não é um mero encontro dos astros. O futuro se constrói. Dom Ivo Dorschein. Muito bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de fazer uma saudação muito, mas muito especial a todas as mulheres que se fazem presentes, em nome da minha amiga, grande parceira Daniela, em nome dela, saudar e cumprimentar todas as mulheres que fazem a diferença, que fazem do nosso país um país de cada vez mais oportunidades através da inovação. Cumprimentar também o meu grande amigo, parceiro, o ministro Juscelino, saudar e cumprimentar o nosso presidente, José Félix, que muito nos honrou através do seu trabalho, cumprimentar o nosso Christian também, que assume a presidência da nossa Telebrasil, na certeza, Christian, que competência, dedicação não faltarão nessa missão. Saudar e cumprimentar também o nosso senador Eduardo Gomes, meu grande parceiro e grande inspiração no Congresso Nacional. Saudar o nosso presidente da Anatel, presidente Carlos, e também pedir licença para cumprimentar as demais autoridades e lideranças em nome do meu amigo, grande parceiro, colega, deputado Arnaldo Jardim, e também do nosso eterno deputado Júlio Semeghini, que muito nos honra com a sua presença. E eu confesso a vocês que é uma alegria, um privilégio participar desse evento tão representativo, que certamente, ao final desse evento, nós sairemos cada vez mais reflexivos e entusiasmados com o papel do setor de telecomunicações para a transformação do Brasil. Eu, como uma defensora da ciência, da tecnologia, da inovação, eu confesso a vocês que um dos grandes desafios do meu mandato e, consequentemente, da minha vida é desmistificar a inovação, comunicar para as pessoas que a inovação, de fato, significa um grande instrumento de transformação social, política e econômica. Ainda mais nesse universo de desafios que nós temos no Brasil, problemas que ainda são do século passado, na medida em que, relacionado à educação, por exemplo, nós temos mais da metade
metade das nossas crianças de até 8 anos no Brasil que não sabem ler nem escrever, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que preparar essas crianças e as futuras gerações para competências e habilidades tão necessárias para o século XXI, para o letramento digital. Então, esse é o grande desafio, é mostrar para os cidadãos e mostrar ao Brasil que, de fato, a ciência, a tecnologia e a inovação podem significar um ambiente de cada vez mais oportunidades, um ambiente cada vez mais justo e digno para todos. E vocês, nesse setor tão competente que é o setor de telecomunicações do Brasil, tem esse papel, né, de levar a inovação, de fazer com que nós levemos conectividade para as nossas escolas, que nós tenhamos uma administração pública cada vez mais eficiente, transparente, que nós tenhamos cada vez mais saúde para a nossa população, que nós tenhamos um agro cada vez mais produtivo. Vocês têm esse papel, vocês têm essa relevância e essa importância. Nesse sentido, colocar a Câmara dos Deputados, em nome do presidente Arthur, à disposição de vocês, colocar a nossa Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação à disposição de vocês, porque certamente vocês têm esse papel transformador e nós, enquanto agentes políticos, enquanto representantes do povo brasileiro, temos que propiciar as condições para que todos nós possamos nos unir e trabalhar por um Brasil cada vez melhor. Muito, muito, muito obrigada. Viva o nosso painel Telebrasil Summit 2023. Sucesso a vocês e contem conosco. Agradecemos a deputada Luísa Canziani. Agora, com a palavra, o senador Eduardo Gomes, presidente da Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado Federal. Bom dia, quero cumprimentar todas as pessoas presentes a esse evento, também aos que acompanham remotamente as minhas saudações, os meus companheiros dessa mesa diretora, onde encontro o meu querido amigo ministro Juscelino Filho, ministro das Comunicações, deputado federal. Quero cumprimentar, saúdo, o presidente da Anatel, Baigorre, nossa deputada, querida deputada federal, presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Comunicação, com muito mais competência do que eu pude fazer na época, a deputada Luísa Canziani, que me deixa um abraço, ao doutor José Félix, Cilda Claro, e saudado como nosso anfitrião, hoje passando a presidência, ao senhor Christian Gebarra, a quem eu cumprimento também, desejo minhas felicitações a essa nova função, presidente da Telebrasil, a quem agradeço pelo convite. Não me considero, vou fazer aqui parte da leitura do nosso discurso da consultoria, que sempre é usado na Câmara e no Senado para não ler alguma coisa que colocaram aqui, porque a gente já disse em algum outro momento. Mas, com todo respeito àqueles que me auxiliam, leio um pouco das informações que acho pertinente para esse dia de hoje, para essa abertura tão importante, desse importante evento, que é basilar no setor. Não me considero um especialista em telecomunicações, mas creio ser um entusiasta no que se refere à formulação da legislação e políticas públicas acerca do tema. Ainda como deputado federal, reeleito em 2006, tive a oportunidade de presidir a Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, quando conduzi, em conjunto com meu querido amigo, deputado Júlio Semeghini, a quem eu homenageei nesse momento, a tramitação do projeto de lei que deu origem à Lei 12.485, de 2011, o Marco Regulatório da Comunicação Audiovisual de Acesso Condicionado. Época em que também tive o prazer de conhecer, admirar e trabalhar sempre junto ao meu querido amigo deputado Arnaldo Jardim, que aqui cumprimento, e, em nome dele, todos os deputados e deputadas presentes. Além disso, presidi a comissão mista, responsável pelo projeto de conversão que criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, já como senador, liderado também por aquele que me auxiliou nessas funções todas durante esses 4 anos, principalmente nos momentos importantes de defesa da desoneração da folha, apoio específico ao setor que emprega muitos brasileiros e brasileiras, a quem faço homenagem também, o senador Fernando Bezerra Coelho, a quem cumprimento nesse momento. Fui autor da PEC que gerou a Emenda Constitucional número 115,
que inclui proteção de dados pessoais entre direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal. Mais recentemente, apresentei o projeto de lei que institui o Dia Nacional de Proteção de Dados. Sou também relator da comissão especial que elabora o projeto do Marco Regulatório da Inteligência Artificial. Esse é o momento de deixar registrado aqui também a importância do setor nessa questão, a abertura absolutamente ampla para o debate com o setor dessa questão da inteligência artificial, que tem entusiasmado e angustiado a todos nós, senadores, deputados, deputadas, porque é um assunto que, depois de 20 anos de mandato, é um assunto que eu percebo que, a cada reunião, as pessoas entendem menos. Então, fico muito preocupado, muito esperançoso de que a gente tenha a colaboração de todos os setores, em especial o que faz desse evento o evento mais importante do setor de telecomunicações do país. Relatei ainda o projeto já aprovado pela CAI, que visa impedir o contingenciamento dos recursos do FUST, Fundo de Universalização de Serviços de Tecnologia. 10 anos depois de presidir a comissão na Câmara, depois de ter criado com apoio a decisão do presidente Rodrigo Pacheco, a quem transfiro aqui os cumprimentos a todos, chego no Senado, não encontrei todos os amigos que tinha na Câmara, mas encontrei o FUST, aguardando as providências. Então, quero dizer também que a comissão está aberta para esse debate importante. E, por fim, criamos recentemente, o que eu acabei de dizer aqui, a Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado Federal. Sim, temos uma nova sigla no campo das comunicações. Eu já citei aqui o FUST, a NPD, a LGPD, a IA, que certamente são conhecidos por todos vocês, entusiastas das telecomunicações. Agora, vocês precisam acrescentar mais uma sigla a esse vocabulário, a CCDD. A Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado Federal foi oficialmente instalada no dia 14 de junho, ou seja, há pouco menos de 3 meses. A CCDD nasceu da necessidade de reorganizar o sistema de comissões da Casa, para acompanhar a contínua evolução política e tecnológica da nossa sociedade. Eu, inclusive, fui o relator do projeto de resolução que criou as 3 novas comissões, a Comissão de Esporte, a Comissão de Defesa da Democracia e a Comissão de Comunicações e Direito Digital. Na formulação original do projeto, seria criada simplesmente uma nova Comissão de Comunicações, a ser emancipada da Comissão de Ciência e Tecnologia. No entanto, como relator, achei por bem incorporar ao escopo dessa nova comissão a dimensão do direito digital. Coloco, desde já, a nossa comissão ao inteiro dispor da Telebrasil para a tão necessária elaboração e colaboração institucional entre os setores público e privado nesse desafio conjunto, que é universalizar acesso à comunicação e à internet para todos os brasileiros, trabalhando juntos pelo fortalecimento do atendimento à população brasileira, pelo conhecimento da necessidade de diálogo transversal, como disse aqui o presidente da Anatel. Na próxima semana, conversei com o ministro Juscelino já, que vamos aproveitar a deputada Luísa Canziani e esse momento em que os prefeitos das quase 5.700 cidades brasileiras recorrem ao Congresso Nacional para definir as suas crises, que seja essa oportunidade também de discutirmos um novo ambiente estratégico com relação às licenças, à evolução do sistema nas cidades brasileiras. Então, coloco a comissão à disposição. Quero desejar a todos um bom evento, dizer que a comissão é nova, por isso tem que trabalhar mais do que as outras, podem contar com a nossa capacidade de diálogo e, muitas vezes, até com a nossa ingenuidade de não se vincular a determinadas correntes do setor. O parlamento precisa estar justamente em condições de buscar convergência, avanços, a formulação legislativa adequada e, muitas vezes, para isso, o necessário é fazer uso da matéria-prima mais importante para esse setor, ouvir. Bom dia a todos, muito obrigado, bom evento.
Nossos agradecimentos ao senador Eduardo Gomes. E agora, para fazer uso da palavra, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Bom dia a todos, a todas. Iniciar aqui meus cumprimentos, cumprimentando aqui a deputada Luísa Canziani, em nome dela, cumprimentar todas as mulheres presentes que abrilhantam esse importante evento para o setor de telecom do nosso país. Cumprimentar o presidente Félix, que encerra seu mandato, e já desejando aqui sucesso e meus cumprimentos ao novo presidente da Telebrasil, Conex, Christian Gebara. Cumprimentar meu amigo senador Eduardo Gomes, que preside a Comissão de Comunicações do Senado Federal, e nosso companheiro aqui de trabalho, meu amigo presidente da Anatel, Carlos Baigorre, além de cumprimentar também todos do setor de forma especial, um prazer estar mais uma vez junto com vocês, cumprimentar aqui o deputado Arnaldo Jardim, deputado Júlio, o senador Fernando Bezerra Coelho, enfim, todos sintam-se abraçados. Inicialmente, queria aqui agradecer a Conex e suas associadas no pronto atendimento ao chamado para o apoio às ações de suporte e restabelecimento da comunicação após a passagem do ciclone no Rio Grande do Sul. Todos temos acompanhado o que temos vivido no Rio Grande do Sul nos últimos dias, e na semana passada nós chamamos de forma emergencial todos os atores do setor privado que foram afetados lá para que a gente aí se unisse e buscasse restabelecer de forma rápida e célere a comunicações naqueles, se não me engano, quase 40 municípios que foram atingidos diretamente lá, tanto de forma parcial como de forma total. Então, aqui eu quero agradecer a todos pelo pronto atendimento no nosso chamado, e hoje a gente já tem o restabelecimento das comunicações em todos esses municípios lá nessa região que foi atingida do nosso país pelo ciclone. Gostaria também de parabenizar aqui a organização do painel Telebrasil, aqui no nome do companheiro Marcos Ferrari, tá? Os temas tratados aqui durante esses 2 dias de evento são de suma importância para o setor. Todos nós sabemos que as telecomunicações são uma atividade de natureza global, e o Ministério das Comunicações vem participando ativamente dos fóruns internacionais e dos principais eventos de telecomunicações do nosso setor. Como recentemente participamos da reunião setorial dos ministros das Comunicações e Economia Digital do G20 na Índia, cuja presidência o Brasil assumiu, e lá nós colocamos como temas prioritários a serem discutidos durante as reuniões do Brasil no ano de 2024, a conectividade universal e significativa, a inteligência artificial, o governo digital e a integridade da informação. No próximo ano, durante a presidência do Brasil no G20, nós teremos 3 reuniões técnicas setoriais em diferentes estados da federação, que serão no primeiro semestre, e uma reunião ministerial do setor das comunicações no segundo semestre, que antecedem a reunião presidencial que ocorrerá ao final do ano no Rio de Janeiro. Todos nós temos visto a retomada do protagonismo brasileiro no mundo sob a liderança do presidente Lula, que desde o início do seu governo tem participado de diversas missões internacionais, e em várias delas o nosso setor tem estado presente na pauta internacional. O Ministério das Comunicações seguirá intensificando a presença e buscando ampliar a atuação nos organismos multilaterais das comunicações, como a UIT. Temos consciência do desafio de assumir e liderar a responsabilidade institucional na formulação, na implementação, no monitoramento e avaliação das políticas públicas do setor de comunicações do nosso país. É importante destacar aqui a decisão do presidente Lula de incluir no novo PAC um novo eixo, que não foi presente nos PACs anteriores, o eixo estratégico Conectividade e Inclusão Digital, com investimentos previstos de cerca de 28 bilhões de reais até 2026 de recursos públicos e privados.
Investimentos que vão desde a implantação do 5G em todos os municípios da federação, como também a implantação do 4G em milhares de novos distritos, até a implantação de novas infovias estaduais e regionais, como também levar conectividade com velocidade para escolas públicas e unidades de saúde. Devo registrar que a base para a transformação digital é a ampliação da conectividade. Nesse sentido, nós do Ministério das Comunicações temos nos focado e dedicado todos os nossos esforços. Sabemos que o fornecimento da infraestrutura de comunicações é decisiva para a transformação digital, para a competitividade da economia, sobretudo criativa, inovadora e digital. Nesse sentido, o Ministério das Comunicações tem focado seus esforços e atuado em diversas frentes para ampliar a cobertura de banda larga no nosso país. Dentre elas, podemos citar aqui alguns exemplos, como, por exemplo, a questão do compartilhamento de postes. O Ministério das Comunicações tem a temática de compartilhamento de postes como prioridade, desde o início da nossa gestão, quando fomos procurados e colocado quanto esse tema é importante para o setor de telecomunicações, já que os postes são essenciais para o provimento de conexão banda larga. Nesse contexto, o Ministério das Comunicações, junto com o Ministério de Minas e Energia, aprovarão nos próximos dias a Política Nacional de Compartilhamento de Postes, o Poste Legal, que garantirá a sustentabilidade e o crescimento da banda larga fixa no nosso país. A ideia da nova política é buscar uma gestão isonômica, não discriminatória e transparente do acesso ao poste de luz pelas prestadoras dos serviços de telecomunicações, inclusive quanto à remuneração a ser paga pelo acesso e uso dos espaços. E todas essas diretrizes que estarão lá na portaria interministerial, que nós iremos estar assinando na última semana desse mês, estarão refletidas em regulamentação conjunta, junto com a Anatel e a ANEEL, que vem se dedicando sobre o tema também, que esperamos que seja aprovada essa regulamentação até o fim deste ano. Outro tema importante, relevante, importante destacar aqui nesse momento, é o FUST, que foi outro tema que sempre tratado como prioridade para o nosso Ministério. A utilização desses recursos do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações para expandir a banda larga do nosso país. Todos sabemos que o FUST foi instituído no ano 2000, ou seja, 23 anos atrás. Desde então, foram utilizados apenas uma vez para aquisição de terminais de uso público adaptados para deficientes auditivos. Recentemente, o FUST passou por adequações na sua forma de administração e em suas finalidades, que agora visam estimular a expansão, o uso e a melhoria da qualidade das redes e dos serviços de telecomunicações, reduzir as desigualdades regionais e estimular o uso e o desenvolvimento de novas tecnologias de conectividade para a promoção do desenvolvimento econômico e social. Até o momento, já foi disponibilizado mais de 1,1 bilhões de reais para a possibilidade da tomada das linhas de crédito em conjunto com os agentes financeiros, e serão repassados mais recursos este ano, de forma que será disponibilizado em torno de 2 bilhões de reais na modalidade reembolsável. Ainda é importante destacar aqui, sobre o FUST, o apoio do Congresso Nacional para aprovação dos recursos do FUST, com destaque especial ao PLP 77 de 2022, da senadora Daniela Ribeiro, que reforça a importância dos recursos do FUST para a execução da Política Nacional de Telecomunicações, já que prevê que os recursos do FUST não possam ser objeto de limitação de empenho pelo artigo 9º da Lei Complementar número 101 de 2000,
vedando a imposição de qualquer limite à execução dos programas, exceto quando houver frustração na arrecadação das receitas correspondentes, e ainda propondo a vedação de alocação orçamentária dos valores em reserva de contingência de natureza primária ou financeira. Outro tema relevante, que aqui também destaco, que já foi colocado aqui pelos que me antecederam, é a questão da lei das antenas. Diante da chegada da tecnologia 5G, que demandará um aumento expressivo do número de estações radiobases a serem instaladas pelas empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, torna-se necessário que os municípios brasileiros estejam preparados para o atendimento adequado e tempestivo dos pedidos de licenciamento a eles direcionados. Nesse sentido, a Lei das Antenas, bem como o Decreto número 10.480 de 2020, que a regulamentou, são importantes instrumentos para estimular a implantação de novas infraestruturas de telecomunicações e fazer com que não haja nenhum tipo de atraso na implantação da tecnologia 5G, tão importante para o nosso país. Dentre as medidas que simplificam e estimulam a implantação de novas redes, especialmente para a tecnologia 5G, está a dispensa de licenciamento para as estações de pequeno porte, ou seja, aquelas de baixa potência, harmonizadas com a paisagem e instaladas em telhados e fachadas. É importante a colaboração dos municípios brasileiros para a harmonização de suas legislações sobre o licenciamento das estações com a Lei das Antenas, com foco na simplificação do processo de licenciamento municipal e evitando normatizar sobre exigências já fiscalizadas aqui pela Anatel. Outro ponto aqui relevante que destaco é o nosso PND, Plano Nacional de Inclusão Digital. O presidente Lula recentemente editou um decreto que cria um grupo de trabalho interministerial sob a coordenação do Ministério das Comunicações com o objetivo de elaborar o diagnóstico e definir estratégias para um Plano Nacional de Inclusão Digital. O GT terá foco nos eixos temáticos de educação, letramento e habilidades digitais, diversidade, cidades e periferias, áreas rurais e saúde. Serão constituídos câmaras setoriais nesses temas com ampla oportunidade de participação das partes interessadas. Já está claro que precisamos ir muito além do que tem sido feito até aqui. Não basta mais garantir apenas acesso à internet, mas uma política voltada ao uso da internet para a criação de valor ao cidadão. Em particular, precisamos enfatizar o letramento digital. As estatísticas indicam que a população que não acessa a internet, 2/3 não entram na rede porque não sabem usá-la. O desenvolvimento de habilidades digitais em parcela expressiva da população exigirá um conjunto de iniciativas. Dentre essas, a introdução de elementos específicos de letramento digital no processo de ensino é um aspecto-chave da conectividade significativa nas escolas públicas brasileiras. Assim, contamos com o setor, tanto para construir a política, quanto para o passo seguinte, a sua implementação. Para fechar, um último tema que é importante destacar é a conectividade nas escolas públicas. O Brasil possui hoje pouco mais de 138 mil escolas de ensino público do ensino básico. Dessas, 8 mil estão inteiramente desconectadas e cerca de 119 mil possuem algum tipo de conexão, mas com velocidade insuficiente para o uso pedagógico. Por isso, no plano incluído no novo PAC, aborda o desafio que iremos enfrentar e lançar agora na última semana de setembro, que está agendado, um grande programa de conectividade nas escolas, que o desafio é justamente dar a conectividade significativa em 3 linhas de atuação básicas.
conectar as escolas ainda desconectadas, melhorar a conectividade daquelas que já possuem algum acesso à internet e dotar das escolas de uma rede interna Wi-Fi. O Ministério das Comunicações está empenhado na tarefa de atingirmos essas metas e contamos muito com o setor para que a gente consiga juntos atingir essas metas. Dentro desse programa, além de conectar 100% das escolas públicas brasileiras até 2026, com uma velocidade adequada para usos pedagógicos, nós também iremos estar provendo conectividade para mais de 23 mil unidades de saúde básicas que estão a menos de 500 metros dessas escolas também estarão recebendo internet banda larga. Nos próximos anos, essa universalização será atingida com a implementação dos compromissos de cobertura assumidos pelas prestadoras de serviços de telecomunicações na licitação de radiofrequências no leilão do 5G, somados aos investimentos nos programas Norte Conectado e Nordeste Conectado, e os projetos apoiados com financiamento via recursos do FUSH e também recursos via Orçamento Geral da União. Por fim, para concluir, as empresas de telecomunicações e de conectividade são grandes impulsionadoras da inclusão digital, levando conectividade às mais diversas regiões do nosso país, promovendo o desenvolvimento econômico e social do país. O Ministério das Comunicações está atento às necessidades do setor e quero falar que todo o setor podem contar com o meu apoio para o crescimento de vocês. Muito obrigado. Nossos sinceros agradecimentos ao ministro por suas palavras. Gostaríamos só de aproveitar e registrar e agradecer mais algumas presenças aqui no nosso evento, nessa cerimônia de abertura, o deputado Cezinha de Madureira e também o senador Fernando Bezerra. Muito bem, senhoras e senhores, agradecendo a presença de todas as autoridades nessa cerimônia de abertura desse nosso evento. Com isso, nós encerramos essa solenidade de abertura, convidando as autoridades aqui a tomarem seus lugares de honra na nossa plateia para que possamos iniciar as atividades deste evento. Fiquem à vontade, lembrando aos jornalistas que possíveis entrevistas serão concedidas apenas na área externa. Muito obrigada mais uma vez a todas as autoridades presentes. Pedimos a todos que se mantenham em seus lugares, porque dentro de instantes nós já vamos começar o nosso primeiro painel, o primeiro tema do dia.